Fala galera, vocês sabem o que são stocks e REITs? Fica nesse vídeo até o final que a gente vai mostrar para vocês o que são e quais são suas peculiaridades. Vamos pro vídeo. Agora sim. Viu? Então galera, a gente sempre fala aqui sobre a diversificação dos investimentos, o quanto isso é importante. Até vamos deixar um cardzinho aqui onde a gente tem um vídeo falando sobre diversificação dos investimentos. E isso vai fazer com que a gente também tenha que investir nos Estados Unidos, no exterior, então para manter essa diversificação. E lá então a gente tem as stocks, que são como se fossem as nossas ações aqui do Brasil. Então lá a gente vai ter várias empresas aí muito conhecidas, como Starbucks, Facebook, Google. Então todas essas empresas aí que a gente conhece e a nível mundial, então consegue ter aí uma abordagem, um número de empresas muito maior para investir. Já os REITs, então, eles têm que atender algumas particularidades para ser considerado REIT e não um stock. Então a tradução literal do REITs é Real Estate Investment Trust, que são empresas dos setores imobiliários, né? E eles têm, assim como os fundos imobiliários aqui no Brasil, eles são separados por REITs de equity, que seria REITs de tijolo, né? REITs de mortgage, que seriam de papel, e os híbridos, então, né? Que é os híbridos. Falei certo, meu professor? Que são os REITs híbridos, então, que pegam tanto de tijolo quanto de papel, tá? É muito comum lá nos Estados Unidos, a gente comenta muito, que os REITs de mortgage são muito mais complicados de analisar e normalmente não possuem uma rentabilidade tão boa, né? Porque os juros nos Estados Unidos são muito menores que os juros aqui no Brasil. Então a gente foca, quando vai investir nesse ativo, em REITs de equity, que são REITs de tijolo em si. Além disso, então, existem muitas particularidades que fazem com que o REIT seja considerado um REIT e não um stocks. Então a gente vai listar para vocês aqui uma a uma, para vocês entenderem essas diferenças. O primeiro delas é que lá nos Estados Unidos, assim como no Brasil, a gente vai ter alguns setores, eles têm setores específicos, então como office, apartments e até de industrial. Além disso, eles vão ter alguns específicos, então como storage, que daí são garagens aí para armazenar produtos. Além disso, a gente pode ter de cell tower e também aí de prisons, de prisões, então, né? Ou de torres aí de antenas, né? Que é a cell towers. Então são REITs bem específicos de alguns setores. A característica número 2 é que eles têm que investir aí pelo menos 75% dos seus ativos em setores específicos, de imóveis, caixa ou tesouro. Treasures. Número 3, então, pelo menos 75% do seu lucro bruto tem que vir de aluguéis, no caso de REITs de equity, tem que vir de juros de recebíveis ou de juros de recebíveis no caso de mortgage ou ainda de venda de imóveis, né? Também pode vir aí, o seu lucro bruto pode vir também dessa venda dos imóveis, tá? Número 4, então, ela tem que distribuir no mínimo 90% do seu lucro líquido para os acionistas, né? E aí vocês vão questionar assim, mas como é que a empresa consegue crescer, já que o REIT lá é realmente uma empresa, não é um fundo que nem aqui no Brasil, é uma empresa. Como é que ele consegue crescer se ele distribui a maioria do seu lucro líquido? Bom, existem algumas características aqui. Se vocês forem ver o DRE de um REIT, lá vai contar a depreciação e amortização do DRE. E isso é descontado na hora de calcular o lucro líquido. Só que como isso não tem efeito caixa, de fato não é dinheiro que saiu da empresa. E como o REIT é de setores, então, imobiliários, eles têm normalmente esse valor bem alto de depreciação e amortização. Então aquele valor que está descontado, que é descontado para achar o lucro líquido, na verdade ele não saiu da empresa, ele ainda está lá. Então eles têm um valor maior, né, do que realmente o que é reportado de lucro líquido, tá? Além disso, eles podem fazer novas emissões de cota, então eles podem lançar novas cotas no mercado para captar mais dinheiro para dentro do REIT. E ainda lá nos Estados Unidos, a gente vai ver que quando a gente vai analisar um REIT, ele tem um endividamento muito maior do que as empresas, do que as próprias stocks e do que as empresas aqui no Brasil. Por quê? Porque o REIT ele tem vários benefícios fiscais e como a taxa de juros nos Estados Unidos é muito baixa, eles conseguem atrair dinheiro com um percentual muito menor, com um juro muito menor. Então, de modo que eles pegam esse dinheiro, captam esse dinheiro através de financiamentos a um juro pequeno e com esse dinheiro que eles captam, eles conseguem obter muito mais retorno reinvestindo no seu próprio negócio, reinvestindo na própria empresa. Então são várias manobras aí que os REITs conseguem fazer, conseguem crescer bem, mesmo distribuindo grande parte dos seus lucros. A quinta característica é que eles têm que ser do tipo corporation, então que é um tipo de empresa lá, como o Jonas comentou antes, são realmente empresas. No período de um ano, eles têm que ter pelo menos aí 100 acionistas, então essa é a sexta característica. E a sétima característica é que eles não podem ter mais de 50% em 5 acionistas ou menos.
porque eles têm, assim como comentado antes, alguns benefícios, então eles têm têm isenção aí nas operações. Então isso evita que algumas pessoas físicas elas se unam para fazer isso simplesmente para reduzir a carga aí sobre os impostos. Isso. Essas são as características então que diferem um REIT de uma stock e que um REIT tem que ter para ser considerado realmente uma empresa do setor imobiliário e ter esses benefícios fiscais todos que ela tem. Beleza, galera? Se inscrevam então aqui no nosso canal, curtam esse vídeo, ativem o sininho e mandem para os amigos de vocês e comecem a diversificar logo a carteira de vocês. Nos acompanhem sempre ao vivo no Holder Talks. Por que ao vivo? Porque a gente consegue lá interagir com vocês, vocês conseguem mandar dúvidas, perguntas, questionamentos e lá a gente fala bastante aí sobre investimento, empreendedorismo e crescimento pessoal. Isto! Valeu!